Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita, toda quarta-feira aqui a partir das 10 da manhã. Estamos juntos, né? Quem participa ao vivo do nosso webinar. Também o pessoal que acompanha na gravação aí no YouTube, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente foi buscar a nossa convidada, veio que está no Rio de Janeiro aí, e vai falar sobre esse tema, né? Medicamentos na saúde suplementar, panoramas de demandas crescentes e judicialização. Então, hoje, para isso, para falar sobre esse tema, a Daniele Ainert Santiago, farmacêutica responsável técnica, mestre em administração e gestão da assistência farmacêutica. Daniele, eu vou pedir para que você se apresente, fale mais um pouquinho, né? Falei bem resumidamente aqui, fale mais um pouquinho sobre você e já agradecer, né, a sua disponibilidade de estar com a gente nessa manhã. Seja bem-vindo, obrigado mais uma vez. Bom dia a todos. Eu vou já compartilhar a Sim, por favor. apresentação. Enquanto você compartilha, eu vou deixar um link aqui para o pessoal. A gente está com disponibilidade de cursos, agora já começa, a gente já começa por agora, já setembro, e já tem curso de faturamento, tá? Então a gente está com uma série de cursos, abriu faturamento, gestão de custos, RH, Tabuin. Então eu deixei aí cursoscapacita.com.br, entrem lá, vejam as disponibilidades dos cursos, está bem bacana, os professores são são pessoas que atuam na área hoje, né, que estão aí dentro de hospitais, profissionais que já têm a área de gestão. Acho que é bem interessante. Quem já fez o curso, elogiou. Participem também. Entrem lá, cursoscapacita.com.br. Daniele, vamos lá. Bom dia a todos. Vou me apresentar, né? Sou farmacêutica, sou mestre em administração e gestão em assistência farmacêutica. Estou há 6 anos trabalhando em saúde suplementar, mas antes eu trabalhei já no SUS, fiz residência no SUS, então tenho um pouquinho da realidade dos dois cenários. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre o medicamentos na saúde suplementar. Vamos falar um pouquinho dos nacionais, importados e focar um pouco no canabidiol também. O Lucas vai nos ajudar, conforme cada um tiver uma dúvida, se eu não ver, o Lucas vai ajudar a gente a tirar essas dúvidas. Vai ser mais um bate-papo para a gente entender um pouquinho o que seria esses medicamentos na saúde suplementar. Acho que não está passando. Realmente não está. Tá, na hora Agora que. foi. Ah, ué. Tava só. Aqui é um pouquinho sobre mim, como eu já tinha falado anteriormente, né? Vou passar. Então, como é o objetivo desse bate-papo, né? A gente ter uma visão abrangente e detalhada do universo dos medicamentos, né? Na saúde suplementar, abordando alguns aspectos cruciais para os profissionais e gestores do setor. A gente vai analisar como está o mercado, contextualizar esse cenário de hoje, de que a gente vive hoje, diferenciar, né, os medicamentos nacional pelo importado, ver quais são os desafios regulatórios e jurídicos e falar um pouquinho dessa demanda de judicialização que é muito crescente, principalmente para os medicamentos do canabidiol. Então, para começar, né, o que é a saúde suplementar? Vamos fazer um resumo, né, básico, né? A saúde suplementar, ela é segundo a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela é um sistema de planos e seguros de saúde privada, contemplando o Sistema Único de Saúde. Como o SUS não, ele serve para todo o Brasil, toda população. Mas aí vem o sistema suplementar para complementar esse sistema, que como para toda a população nem sempre ele consegue suprir tudo. Então, a saúde suplementar ela oferece um acesso a redes assistenciais que vai além dos serviços públicos. Aí, dentro da saúde suplementar, a gente tem o papel dos planos de saúde, que é garantir acesso a consulta, exames, internações, procedimentos, conforme a cobertura de cada plano contratado. E tem suas coberturas e limitações, porque a ANS regula e cada plano ele consegue ter tipos de plano, plano de saúde ele consegue ter tipos diferentes, seja ambulatorial, hospitalar,
obstetrícia, e aí nesses tipos de plano vai incluir quais são os procedimentos que vai ter acesso ou não. Tá, vou de novo. Vamos lá. O papel da saúde suplementar no Brasil. O setor da saúde suplementar no Brasil desempenha um papel crucial, né, contemplando o Sistema Único de Saúde e atendendo uma parcela significativa da população. Hoje nós temos 52,5 milhões de beneficiários. Esse dado é bem recente, é de maio agora de 2025. E para anos odontológicos, a gente tem 34,7 milhões. E é uma constante, e sempre está crescendo. A cada ano que passa, a gente vai vendo que tem aumentado mais o número de pessoas que estão buscando a saúde suplementar. Aqui, eu acho que ele não está. E dentro da saúde suplementar, a gente consegue diferenciar como os gastos vão sendo divididos. A gente tem as terapias de alta complexidade, tem as internações, as consultas, os exames, e o medicamento é onde representa a maior parcela. Ele tem uma parcela de 25% em média do valor que a saúde suplementar gasta é com os medicamentos. Então, isso os gestores, é uma área que tem que ter bastante atenção, pensar em ideias, porque, assim, compromete bastante o custo, né, da operação. Os planos, eles têm um mecanismo para regular quais são esses medicamentos que vão atender. Eles são pelo rol de procedimentos e eventos, né, o rol da ANS, e ali tem uma lista de exames, de medicamentos, que os planos são obrigados a seguir. E além no caso do medicamento, tem seguir umas diretrizes, no caso, que são as DUTs. Um paciente que precisa de fazer uso de um medicamento X, ele não necessariamente ele vai conseguir aquele medicamento se ele ainda não passou pelas diretrizes, se ele ainda não fez o medicamento de primeira ação, se não fez o de segunda. Então, cada medicamento vai ter tua DUT e o paciente só vai ter esse acesso se ele estiver respeitando todos esses critérios. E isso é dinâmico, né? Porque o rol ele vem mudando periodicamente, até porque sempre tem novas tecnologias, tem novos procedimentos, então não dá para ficar parado, né? Algo que dinamicamente vai ter uma modificação. Em tempos, então, esse rol vai acrescentando mais procedimentos ou medicamentos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho do que é o medicamento nacional e o que é importado, os conceitos fundamentais, né, para a gente entender. Os medicamentos nacionais são aqueles que são inovadores ou originais, que têm registro da Anvisa, aqui no caso no Brasil, né? A gente vai ter os de referência, vamos ter os similares, os biosimilares, os genéricos, todos que tiverem registro, a gente considera como um medicamento nacional. O que não, o que seriam os medicamentos importados? São os que não têm registro? Eu tô só falando, né? Vamos ver se fazer umas perguntas para vocês. O que vocês acham que seriam os medicamentos importados? Alguém quer complementar aqui um pouquinho? Quais seriam os medicamentos, é isso? Isso, é. Deixa eu tirar a cola aqui para não. Tira a cola. Assim, eu já sei, a gente já mais ou menos já sabe aqui, eu já tinha o conteúdo, mas fiquem à vontade. Que vocês acham aí? Quem está por aí? Tá todo mundo quietinho? Eu vi que chegou, o Júnior chegou por aqui, Hospital São Cristóvão, em São Paulo. Tony Graciano, pessoal da Sindosfil, Ribeirão Preto. Sejam bem-vindos, bom dia a todos aí. E aí? Tá, vocês acham que o medicamento importado seria o que, então, que não tem registro na Anvisa? Acho que o pessoal ainda está um pouco tímido, né? Então, eu vou complementar. Então, os importados, eles são divididos em alguns conceitos. Pode sim ter registro na Anvisa, e mesmo assim a gente decidir importar o medicamento. Isso pode ser porque, às vezes, o medicamento ele chegou aqui no Brasil, mas ele chega no Brasil, às vezes, com um valor muito alto, e você importar, você consegue, às vezes,
comprar, mesmo com todas as taxas de importação, consegue ele ainda trazer para o Brasil mais barato, porque fora tem uma competição maior de mercado do que comprando aqui. Isso acontece muito com oncológico, altos custos que estão começando, chegaram novos, e aí às vezes eles demoram para ter fábrica aqui no Brasil, ou tem uma só, então o comércio fora está mais forte, aí eu consigo, às vezes, trazer ele importando com um preço mais em conta. Outro forma que às vezes a gente importa o medicamento, é que o medicamento ele tem registro, mas ele está numa falta. A gente não está conseguindo de jeito nenhum. Aconteceu muito isso na época da pandemia, com imunoglobulina. A gente não conseguia de jeito nenhum, porque a produção tinha reduzido e a busca estava aumentada. Então, em alguns casos, a gente tinha que importar para conseguir trazer para conseguir que o paciente tivesse acesso a esse medicamento. E a outra forma é quando o medicamento não tem registro na Anvisa. Só que esse, ele vem para o Brasil, geralmente, não, ele vem quando está via uma pessoa física. Ele não tem um registro, mas eu tenho uma autorização para aquela pessoa para eu trazer para o Brasil. É o que mais a gente verifica com o caso dos canabidiol. A pessoa, ela consegue essa autorização e eu consigo importar para ela, para aquele paciente, né? Então, quando eu tenho um medicamento importado, nesses casos que não tem registro, eu tenho que importar diretamente para o paciente X, ou eu não posso chegar sem registro e importar e ter um estoque no Brasil. E vai depender, essas importações vai depender muito do que está no ANS, que é o caso. Se é um medicamento que está no ANS, eu tenho que atender. Ele respeita toda a DUT. E aqui no Brasil eu não estou conseguindo comprar, então eu vou seguir, às vezes, a importação. Também está na ANS, respeita toda a DUT, vai ser mais barato por causa que o comércio lá já está mais forte, já está conseguindo ter mais negociações. Então, esses são os principais três caminhos que a gente segue para importar. E qual é o papel da Anvisa, né, na questão dessa importação, né? Ela é responsável, não só da importação, mas na questão do medicamento, né? A Anvisa ela é a principal responsável pela segurança, qualidade e eficácia do medicamento no Brasil. Ela tem uma avaliação rigorosa, detalhada de todas as análises para poder liberar um medicamento. Para ele ter um registro, ele tem que passar por várias análises e assim a Anvisa vai liberar que depois que ela consegue garantir que tem uma segurança, ela vai garantir esse registro. E aí, em regra geral, se eu não tenho um registro de um medicamento no Brasil, eu não vou conseguir vender. Então, eu falei no caso daqueles que a gente importa para a pessoa em específico. Eu não posso chegar, importar e botar no varejo um medicamento sem registro. Então, ele consegue abrir exceções, mas ele não posso levar ele para o varejo. Alguém tem alguma dúvida? Aqui é o momento. Se vocês quiserem complementar alguma coisa, podem falar, tá bom? Senão eu vou sair falando. Não, fique à vontade, pessoal, que tiver alguma dúvida, perguntar. Eu tinha uma mensagem, mas não está aqui, está no meu WhatsApp, que é assim, se existe espaço para mediação ou câmara técnica como alternativas à judicialização? Não, Não tem, né? não tem. E assim, isso, e é a questão, né, que a gente da judicialização é uma coisa que na verdade, eu vi ainda há pouco que o SUS ele está começando, ele fez uma portaria agora recente para poder rever essa questão da judicialização, melhorar, porque é algo que tem crescido muito e isso acaba impactando o sistema. Porque quando a gente acaba tendo que judicializar um medicamento que não estava previsto no nosso orçamento, você pensa no orçamento X e acaba que você nunca sabe o que tu vai gastar no final, porque vai vir nas judicializações. Então, às vezes, era o que eu ia falar depois, mas eu já vou antecipar. Então, às vezes, você pensar como gestor, o medicamento tal, está sendo judicializado, não é melhor criar, às vezes, uma forma de já trazer esse medicamento, mesmo ele não estando no hall, mesmo ele não estando na Rename, no caso, aqui o foco vai ser mais no hall por ser saúde suplementar, mas
no SUS. Ah, ele não está na Rename, mas eu estou vendo que está uma crescente. A população está judicializando, está conseguindo. Então, se eu já souber o quanto eu vou gastar no início de um ano, é melhor do que eu ficar durante o ano todo tendo esses gastos imprevistos. Então, é uma hora que eu acho que os governantes têm que começar a pensar nessas judicializações, como ele pode criar forma de gestão para melhorar um custo que às vezes a gente não está esperando, porque é um medicamento que está crescente, está na nossa sociedade, e a gente não está olhando, achando assim, ah, vamos esperar judicializar. Tá, o André, ele fez uma pergunta, eu acho que está até ali na fonte, né, da ANS, Hall, DUT. O que que é DUT? DUT. Isso, embaixo. Ah, tá. É que eu passei acelerado, né? A DUT, ela é uma diretriz vou voltar lá para a gente. Ela é a diretriz de utilização. Então, no caso, assim, toda cobertura, eu quero fazer um exame até simples, de ressonância. Ah, o que que um paciente precisa para fazer um exame de ressonância? Ah, ele tem que ter uma indicação de ressonância do crânio. Ah, ele tem que ter uma indicação de cefaleia X, uma indicação de cefaleia. Então, nas indicações, tem que estar lá certinho para o plano liberar para ele fazer a ressonância. Se ele não respeitar esses critérios, eu quero fazer uma ressonância do crânio porque simplesmente porque quero, não tem um critério, o plano pode negar. Isso no exame. Agora, no medicamento. O paciente vai fazer um imunobiológico para uma psoríase. Mas esse paciente ele vai chegar já com imunobiológico? Não, adulto seguinte, os critérios seguintes: o paciente tem que fazer um medicamento, às vezes, similar, de primeira base. Não teve resultado, foi de segunda linha. Não teve resultado. Aí sim vai para o imunobiológico. Cada medicamento ele vai ter essas regrinhas. O paciente vai ter que seguir todas essas regras para poder alcançar esse medicamento, principalmente de alto custo. Porque às vezes um medicamento de 20 mil reais, eu tenho a necessidade de ir para esse medicamento? Ou será que eu conseguia tratar aquele paciente com um medicamento tendo a mesma eficácia com um medicamento de 100 reais? Então, por isso que eles criam essas diretrizes de utilização que a gente chama de DUT. Ela serve tanto para medicamento quanto para qualquer outro procedimento, ou esses exames que também acaba sendo um procedimento dentro dos planos de saúde. Então, às vezes, você pode receber uma negativa do plano, falando assim, não está na DUT. Todas essas informações a gente consegue ter acesso, são abertas, né? Se eu quero fazer um exame, eu consigo entrar no site da INS e buscar o que que esse meu exame, o que que tem que, qual é a diretriz de utilização dele. Se eu preciso fazer um uso de um medicamento X, o médico foi e falou, você precisa fazer esse imunobiológico. Aí eu posso ir lá na DUT e ver assim, esse imunobiológico, para o plano cobrir, eu tenho que já ser diagnosticado pela doenças. Aí tem quais são as doenças que o plano cobre, ter feito alguns tratamentos prévios, porque às vezes não necessariamente é um tratamento prévio, mas assim, esse medicamento, o ANS só cobre se for para 4 doenças diferentes. Aí a minha é uma quinta doença que em algumas pesquisas já vê que é bem eficiente, mas ainda não entrou na DUT, ainda não entrou na diretriz. Então, o plano não é obrigado a cobrir esse medicamento. E aí é um acesso que todos nós conseguimos ter entrando no site da ANS. Então, os medicamentos nacionais, né? A regulação do medicamento nacional é um pilar na saúde suplementar, porque ela, como 20 a 25% dos gastos da saúde suplementar é com medicamento, se a gente não olhar para esse lado, pode mexer com a sustentabilidade dos planos de saúde, porque é uma porcentagem muito alta só relacionado ao medicamento. Então, como que os gestores podem conseguir formas para melhorar essa sustentabilidade? Primeiro é ter acesso à competição, ter acesso aos medicamentos genéricos, similar, porque isso começa a você conseguir negociar preço. O que tem acontecido recentemente,
os biosimilares, eles têm crescido, têm entrado muitas empresas, as patentes têm quebrado, né? Então tem entrado muita empresa de biosimilar no Brasil. Então, um medicamento que às vezes era 20 mil, porque só tinha aquele originador, né? Hoje está vindo vários biosimilares e aí eu consigo comprar ele a 2 mil. Pô, às vezes cai nesse nível, tipo, de 20 para 2. Mas isso só acontece quando a gente consegue ter a competição. Quando só tem um, você não consegue competir, o valor vai lá em cima. Então, quando a gente tem o acesso à competição, consegue ter acesso aos biosimilares, ter acesso aos genéricos similares, a gente consegue melhorar as negociações, consegue negociar com os laboratórios, criar OLs. As OLs são valores que a gente fixa, né? Eu faço uma reunião com um laboratório, um plano de saúde, faço uma reunião e falo assim: olha, meu plano de saúde compra com esse laboratório X medicamentos no ano. Tipo, é uma porcentagem alta para vocês. Vamos fixar o valor por tipo R$ 2.000. Durante esse um ano, toda vez que eu for comprar esse medicamento do laboratório vai ser por R$ 2.000. Aí eles vão e dão essa porcentagem, porque para eles veem que vale a pena o laboratório dar um desconto, porque eles conseguem vender bem com esse medicamento para esse plano. E para os laboratórios também é uma visão que assim, não adianta meu parceiro quebrar. Se eu fazer o parceiro quebrar, todos nós quebramos, eu não vou ter para quem vender. Então, ele fazer esses descontos, ele fazer uma que a gente chama de OLs, valem a pena porque garante a sustentabilidade de ambos os lados, do laboratório que está produzindo e do plano de saúde que está comprando. Outras formas que a gente consegue melhorar essa sustentabilidade são com os oncológicos orais, porque os oncológicos orais, ele está na ANS, todo oncológico oral, o plano de saúde é obrigado a cobrir. Então, o paciente faz um pedido de um oncológico, o paciente tem que cobrir. Só que o oncológico oral, eu posso criar uma forma de entrega, por ele ser um medicamento oral, e a grande maioria deles não são de temperatura ambiente, não são termolábios, eu consigo entregar diretamente na casa do paciente, fazer um acompanhamento, uma assistência farmacêutica remota. Isso gera um custo, reduz um custo muito grande, porque reduz um custo com o estoque, porque a gente chama como venda triangular. Eu compro com o fornecedor e ele entrega direto no paciente. Então, você tira um ponto que é um local que eu tenho que ter, no caso seria um estoque, com funcionários que teria que controlar, com uns gastos que teria que ser de transporte da pessoa ir até esse lugar e depois ou eu levar até o paciente ou o paciente ir até essa unidade para pegar. Então, quando eu consigo fazer essa cobertura dos medicamentos de domiciliar na residência, e aí você consegue reduzir um custo também grande, garantindo a sustentabilidade. E a questão da logística, né? Eu vou tentar facilitar sempre a logística, sempre formas que vai agilizar essa entrega, principalmente que a gente está falando de um país, como viu mesmo aqui no grupo, tem cada pessoa de um lugar, é um país grande, que tem lugares que estoque, às vezes, os distribuidores têm os estoques deles, às vezes, em grandes capitais ou grandes cidades, e às vezes tem que entregar aquele medicamento em locais muito remotos. Então, eu tenho que criar formas para facilitar que aquele medicamento chegue lá e criando formas mais ágeis e mais eficientes, né? Então, os gestores na questão do medicamento, principalmente esses nacionais que estão no Brasil, eles têm que pensar essa questão: como vai ser a logística mais facilitada? Onde eu consigo reduzir custo? Entregando na casa desse paciente eu consigo reduzir? Fazendo uma competição de mercado, comprando um genérico, chamando os laboratórios para negociar com os laboratórios. Porque essas negociações que a gente faz com o laboratório, quando eu faço uma negociação com o laboratório, eu negocio com o laboratório e os fornecedores que faz essa logística, eles têm que seguir o preço da OL. A gente já faz uma comunicação e aí eles seguem. Nem sempre vai ser todos, mas aí eu já sei quais são os fornecedores que vão seguir e eu vou geralmente comprar com esses fornecedores que vão seguir. Aí eu vejo a realidade dos meus pacientes. Meus pacientes são
na capital do Rio. Qual é o fornecedor que consegue me garantir que esses medicamentos vão chegar em 1, 2 dias? É o fornecedor X. Então, geralmente, eu vou tentar focar os medicamentos para aquele fornecedor, porque ele vai me garantir agilidade e vai me garantir o preço que eu fiz de desconto com o laboratório. Então, essas formas. A gente vai criando sempre estratégias para melhorar. Outra estratégia que os planos têm feito, que é crescendo muito, é verticalizar. Porque se um plano de saúde ele tem o próprio hospital dele, ele também corta uma etapa ele não precisa. Quando ele consegue fazer esses descontos, ele vai pagar o medicamento pelo desconto. Quando eu terceirizo, esses descontos já não vão valer, porque eu estou pagando na terceirização, eu vou ter um contrato lá. O meu contrato eu vou seguir alguma lista de valor, tipo a CEMED, eu vou seguir qualquer valor. Então, no meu contrato, eu digo que qualquer paciente eu vou pagar um valor cheio. Então, esses descontos não entram e acaba sendo um custo mais para as operadoras. Então, por isso que a gente tem visto que as operadoras estão abrindo seus próprios estabelecimentos. Uma questão que se a gente começar a observar, a Rede Doc era, pelo menos aqui no Rio, ela era grande, bem grande, ela não tinha um plano. O que ela fez? Ela fez uma união com um plano, com a América, porque aí elas conseguem, no caso a Sul América, né? Ela consegue fazer essas negociações garantindo a sustentabilidade dela. E isso a gente vai vendo, tipo, outros planos de saúde fazendo a mesma coisa, criando seus hospitais, criando suas clínicas de oncologia, criando suas clínicas de dispensação para garantir que eu consiga melhorar essa minha negociação de preço. E sobre a complexidade dos medicamentos importados, né? Os medicamentos importados, eles, assim, muitas vezes eles são cruciais porque são demandas, assim, eu vou utilizar em algum medicamento de alta demanda, assim, de alta complexibilidade. Então, assim, eu tenho que. E ele é um medicamento que ele não tem um registro. Então, assim, não tem aquela análise já rigorosa da Anvisa. É, Vai ter a questão eu já sei que é um medicamento que não tem aquela análise rigorosa da Anvisa. Eu vou ter a questão do custo também, porque tem aqui o câmbio, ele muda todo dia. Então, eu precisar de comprar um medicamento importado com uma frequência, ele vai gerar essa questão assim, porque eu vou ter que depender desse câmbio. Então, isso vai alterar na minha jornada do preço. Se eu imagino que num ano ou em 6 meses eu vou gastar X, eu não tenho como ter essa realidade, eu não tenho como seguir as OLs, porque o preço cada dia ele vai mudar. Hoje ele o dólar vai estar 5,60, amanhã se ele está 5,80 ou acontece alguma coisa, ele vai para 6, para 7, esse valor vai lá em cima. Então, por isso que fica complexo, às vezes, eu depender 100% do importado. E aí, um gancho que a gente... Por isso que a gente entra no canabidiol, porque a maioria dos medicamentos de canabidiol no Brasil, a gente tem que importar porque acaba que vai entrando na judicialização e aí entra esse problema, né? Tipo, vou depender de câmbio, vou depender da logística, porque tem que ter uma logística, porque tem medicamento que demora às vezes 30 dias para ele chegar no Brasil, então tem que ter uma logística bem apurada, eu fazer a solicitação antes e saber que esse medicamento ele não foi ele não passou por todas aquelas análises que a gente tem rigorosas. Então, o medicamento, eu não sei se qual é o laboratório que ele tinha lá fora, se fez todas as análises de qualidade, de eficácia, porque ele não passa. A Anvisa, ela dá uma autorização, mas ela não faz nenhuma análise. Ela não cobra, né? Fazer não, na verdade, ela não cobra essas análises desse laboratório. Então, esses são os critérios que deixam a gente pensar, assim, que são complexos quando a gente tem que importar os medicamentos. E aí, entrando para esse mundo do canabidiol, né? Que está sendo um desafio muito grande. Primeiro que a gente não tem medicamento com registro de canabidiol com registro na Anvisa. A gente tem
uns medicamentos que eu consigo vender no varejo, são 19 marcas, que ela em 2019 ela conseguiu uma autorização e ela vende no varejo no Brasil, mas eles não têm registro. E aí essa lei ela ia ser por 5 anos, já passou esses 5 anos, eles estão vendo para rever, só que ainda não é considerado como um medicamento. E todos os pacientes que fazem uso, né, do canabidiol, ele acaba tendo, pelo plano de saúde, ele acaba indo pela judicialização. Ele não consegue ter acesso a esse medicamento sem ser pela judicialização. Então, quando eu judicializo, o médico vai colocar o medicamento, seja nacional ou importado. E quando ele acaba indo para muitos casos, por não ter uma Anvisa regulamentando, ele acaba indo para o importado. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre a importação excepcional de cannabis por pessoa física. Como funciona isso? Em 2022, foi um marco para as pessoas que precisavam desses medicamentos, porque a Anvisa liberou que a pessoa, se ela tivesse a autorização da Anvisa, que é por 2 anos, ela conseguiria fazer essa importação. Essa importação é independente da judicialização. Se eu fui no médico, meu médico prescreveu para um canabidiol para alguma situação, hoje eu, como pessoa física, sem judicializar, posso fazer uma autorização e posso fazer essa importação para mim. Só que como que são? São mais regras. Eu primeiro vou ter que ter uma autorização da Anvisa. Essa autorização vale por 2 anos, mas ela é ligada ao médico e ao laboratório. Então, assim, se o meu médico prescreveu do laboratório X, nessa minha autorização vai ter que ter o médico, ele vai ter que estar igual à minha prescrição, e o laboratório que está nessa autorização vai ter que estar igual à minha prescrição. Cheguei 2 meses depois, meu médico achou melhor trocar para um laboratório Y. Aí eu vou ter que fazer uma nova autorização, não vou conseguir importar com essa autorização. E ele também não quer, essa autorização não é um registro, ela não está substituindo, ela é só uma autorização em que eu, como pessoa física, posso trazer esse medicamento para o Brasil, e também ele tem que ser um produto pronto, não pode ser planta in natura, parte das plantas, o cannabis in natura, tem que ser o produto já pronto. Mas isso foi um marco, porque agora, assim, eu não preciso judicializar se eu precisar, se o médico achar que eu tenho necessidade de fazer o uso. E o que seria, né, o canabidiol, né? O que é e os seus usos? O canabidiol, vou focar nesses que a gente tem na marca aqui no Brasil. Eles são compostos por plantas de cannabis e não possuem efeito psicoativo, mas têm demonstrado um grande potencial terapêutico para condições como epilepsia refratária e dor crônica. Eles, no caso, só vão ter o CBD. E aí, esses não têm o THC, que é a forma do psicoativa, né? E esses eu consigo ter 19 marcas aqui no Brasil que a gente consegue comprar no varejo. Eles não são considerados medicamentos, essas marcas, eles são considerados produto autorizado. E ele vai ter essa regra específica, começou em 2019, quando liberaram para ter esses produtos, e agora, tipo, era 5 anos, mas a lei está demorando um pouquinho e ela vai ter que passar por uma reforma para saber se esses produtos vão continuar sendo, porque eles, como produtos mesmo, ou se vão fazer uma nova análise, tentar cadastrar eles como medicamento. No Brasil, hoje em dia, a gente tem uma marca, que é o Mevatil, que ele tem um THC. Ele é o único que ele é registrado como medicamento mesmo, ele tem um potencial de THC, mas ele só pode ser usado para uma doença específica. E aí também está passando agora a marca ia passar por uma mudança e talvez vai mudar de laboratório nesse período, tá, para fazer essa mudança. E a gente, quando importa os canabidiol lá fora, já tem outros componentes. Então, assim, a gente vai ter outros canabinoides.
vai ter medicamento que vai ter o CBD, o CBG, e cada um desses, o CBD hoje que é o que mais se estuda, que foi o primeiro canabinoide que a gente teve contato, mas hoje já tem feito extrações e separado cada um desses. A gente tem mais de 1.000 que pode ter efeitos no organismo e eles vão vendo que o CBG é muito bom para dor. Então, se eu isolar o CBD e o CBG, eu consigo usar para dor crônica. Se eu isolar um outro, eu consigo para insônia. Então, fora a gente vai vendo produtos que já estão com esses canabinoides bem isolados. Aqui no Brasil, não, a gente só vê o extrato ou o CBD. Então, por isso que também muitos acabam importando, porque eu já sei que se eu botar esses dois aqui com porcentagens já separadas, vai ser muito mais eficiente para dor, ou para dor crônica, ou para dor ligada à oncologia, do que se eu usar esse aqui que só tem CBD, ou então, se eu usar esse extrato aqui, para um paciente de TEA, de autismo. Se eu usar esse aqui, vai ser bem melhor que não está isolado, que tem todos os componentes. E aí eles vão vendo que cada canabidiol vai ter efeitos melhores dependendo da patologia. E vou falar um pouquinho mais do uso, né? O uso do canabidiol tem sido crescente no Brasil. Eu comecei a trabalhar com canabidiol era em 2020. Eu tinha 3 pacientes judicializados. Hoje a gente tem quase 200 e pouco, quase 300. Todos são judicializados, né? Desses quase 300 temos os importados e os nacionais, a grande maioria é importado. E lá no início eu via que a patologia era mais para epilepsia. Hoje a gente já abrangiu muito, tem crescido muito dor crônica, crescido muito pateia. Tipo, muitos pacientes estão tendo muitos efeitos assim positivos e está tendo uma busca muito grande, né? Então, a gente vê que é um mercado que tem aumentado cada vez mais, tipo, a cefaleia também, enxaquecas crônicas, né? Então, assim, cada vez mais estão descobrindo usos e tá sendo crescente as liminar para esses outros usos, né? Que antes a gente só via 2 padrões praticamente de liminar. Hoje a gente já vai vendo que pacientes para outros usos estão também buscando essas liminares. A regulação do canabidiol no Brasil, né? E a sua constante evolução, buscando adaptar as novas evidências e a demanda do mercado. Então, em março de 2019, foi quando estabeleceu o requisito de comercialização, foi o que eu comentei antes, foi nesse momento que a gente conseguiu trazer produtos para comercializar no varejo. E aí, agora em abril teve a consulta pública, né, para aprimorar essa RDC, visando melhor clareza e segurança regulatória, mas aí elas ainda estão em análise. E é algo que tem que ser crescente essa busca, né? A gente já tem que correr atrás para poder começar a ter esses medicamentos com registro. Porque é um mercado que tem crescido muito, e isso tem impactado não só nos planos, não só na saúde suplementar, como no SUS também. Porque as judicializações, a demanda tem crescido muito nos dois. E quando a gente entra numa judicialização, começa a vir um custo de um medicamento que não está previsto no nosso orçamento. Então, a demanda do CDB na saúde suplementar. Antes, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Pessoal que está por aqui, fique à vontade para perguntar, aproveitar, não precisa esperar, às vezes a gente espera e passa, né? A É, dúvida, então fique à vontade para perguntas. se vocês quiserem interromper também no meio, podem interromper, que às vezes a dúvida vem na hora. Eu não vou estar vendo, mas o Lucas vai estar vendo e a gente vai tirando as dúvidas. Então, Isso. a crescente demanda, né, por tratamento de CBD, né, e dos canabidióis em gerais tem gerado um desafio muito importante para a operadora. Porque cada dia, é o que eu comentei, né? Quando eu comecei eram 3 pacientes, hoje quase 300, em 5 anos, vamos dizer assim. E cada vez mais, isso eu estou falando de uma realidade, de um plano. Imagine como essa demanda está no Brasil todo, né? Então, isso tem aumentado cada vez mais. Os médicos estão tendo mais acesso a
essa opção, estão se vendo cada vez mais os efeitos, está tendo mais acesso a estudos, cada vez mais artigos, então está vendo que é um tratamento promissor, que tem resultados. Então, as prescrições estão aumentando. E aí, o que acontece? Isso vai fazendo com que a gente aumenta a prescrição e aumenta a judicialização. E aí, se é judicializado, o plano tem que atender. Só que judicializar acaba sendo um caminho ruim, porque você tem muitos custos, você tem os custos de, não, visando como um todo, né? Os custos de advogado para o paciente, para a operadora, uns gastos para o nosso sistema judicial, porque acaba tendo mais audiência, mais voltado para isso, e é algo que já é real. Então, assim, o que é hoje, eu acho que é o desafio das operadoras, ela tinha que olhar para esses medicamentos que estão sendo judicializados cada vez mais e é algo real, e começar a criar talvez diretrizes. Ah, mas é porque não tem na ANS, mas se eu criar uma diretriz para o meu plano, talvez eu consiga reduzir esse custo, que é algo que está acontecendo. Ah, só que aí não é previsto, porque eu começo o ano, eu tenho a previsão do que eu vou gastar de medicamentos que estão no rol, só que daqui a pouco vai vir mais 100 medicamentos que veio por judicialização, que gerou gasto tanto para a operadora e para a operadora, para o paciente, e eu no final vou ter que atender e atender às vezes de uma forma corrida, e aí se eu atraso eu tenho que ir para importar um medicamento, que é a grande maioria. Eu tenho um prazo para importar, só que às vezes eu tenho que atender em um prazo menor, e aí você acaba gerando às vezes mais custo, porque dependendo de como está na, na liminar, eu tenho que atender às vezes em 20 dias. E aí eu não vou importar em 20 dias, e aí eu tenho que pagar às vezes uma multa, porque não importou. Então, se a gente parar e talvez começar a criar formas criar diretrizes para cada plano, talvez a gente acaba criando formas de reduzir esse custo. Então, isso a gente vê com o CDB, mas a gente outro crescente que se tem muito é com bombas de insulina. As bombas de insulina também são algo que é bem crescente. A gente cada dia mais eu vejo crianças não só crianças, né, mas a gente vê mais em questão de crianças dependendo de bombas de insulina, tendo que judicializar, e se a gente talvez os planos criasse formas, diretrizes únicas, iria conseguir prever esses gastos. E aí o que acontece, né? A jurisprudência do recente sobre o CDB e os planos. Como os tribunais têm se posicionado diante essa cobertura, né, do canabidiol? Lícita negativa de cobertura pelo plano de saúde de medicamentos à base de canabidiol para uso domiciliar, não previsto por lei. Isso já tipo, todo plano ele pode chegar e negar. Só que aí o que acontece? Acaba indo para judicialização. E aí vai para o paciente consegue, né, por judicializar com a prescrição, mesmo não estando na ANS, mesmo não estando no DUT, ele justifica e mesmo não tendo o cadastro no registro sanitário, e acaba tendo a jurisprudência que vai aumentando cada vez mais, porque o, quase sempre o paciente está conseguindo essa liminar e os outros pacientes vão buscando. Então, é algo que já é real. Virou tipo quase um. Antigamente, você ter um paciente judicializado era um ou outro, agora não, virou tipo, já um grupo grande de pacientes. Você tem, às vezes, que ter uma cadeia de pessoas para trabalhar com esse grupo de pacientes, não é mais um ou dois, uma quantidade representativa. E o que eu vejo também, se a gente não cria uma regra, talvez uma diretriz. A gente acaba, às vezes, assim, tendo que vai vir na liminar qualquer laboratório que tipo, o médico prescreveu. Só que quando a gente importa e a gente não tem a Anvisa, não tem aquela regularização da Anvisa, eu não sei o que eu estou comprando. Se aquele produto lá
no país que eu comprei, ele fez toda, ele passou por uma análise, se ele não passou, se é um medicamento de qual é a qualidade daquele, a gente não tem. Então, se o Brasil começar a separar, parar, olhar e criar uma legislação, né, para liberar um registro, né, criar uma legislação, criar um registro para esses medicamentos de canabidiol, eu acho que iria melhorar muito mais. Porque a gente agora está importando medicamento que eu não sei qual é a qualidade daquele medicamento. Tem uns que a gente consegue até pede estudo, os laboratórios mandam o estudo para a gente, manda todos os dados, toda a porcentagem, mas tem outros que a gente não parece que não tem informação nenhuma. Tem uns que a gente pede informação e eles falam que não tem como dar informação. Então, assim, tá, e é uma realidade. Tipo, aumenta cada vez mais o uso desses medicamentos e a gente não sabe, às vezes, nem o que a gente está comprando. Então, acho que já chegou o momento de ter esse registro, né? Acho que o Lucas levantou a mão. É, Acho que o Júnior, né, Júnior? Tá por aí. é. Bom dia, gente. Bom Bom dia, dia. Daniela. Deixa eu fazer uma pergunta, porque agora você me deixou muito preocupado. A partir do medicamento que ele não tem registro da Anvisa, ele não tem todo o estudo que qualifique esse produto, certo? Certo. Se esse produto der um problema no meu paciente, do meu plano de saúde, quem vai se responsabilizar? O médico? Não, acaba sendo, sim, o médico, nós farmacêuticos que Porque compramos, todos nós acabamos tendo essa responsabilidade. Então, mas é uma coisa muito complicada. Então, eu não sei até que ponto o canabidiol poderia ser comercializado, comprado, ou a palavra que quiser. Porque se eu não tenho estudo comprobatório e se esse meu paciente passa mal e não sei se chega ao caso, vai a óbito, ninguém se responsabiliza. É, porque a gente não tem aquela regra da Isso. Anvisa, né? E o que acontece é que toda vez que entra um laboratório novo, eu entro em contato, tento pegar todas as informações. Existe muito laboratório já que eles têm bastante, por mais que não tenha, não precise, né, vir pela importação, assim, eles já têm bastante estudo. Quando eu compro com esses laboratórios, dá até um conforto melhor, porque eu sei assim, que eu consigo entender, ver qual foi o plano que ele produziu aquele medicamento, ele me mostra estudos que ele já fez. Tem uns que tem feito até estudo aqui no Brasil também, apesar de estar vendendo de fora, mas já conseguiu. Tem outros que têm estudo no Brasil todo. Esses dão um conforto, mas tem hora que você vai ter que comprar um medicamento que não tem estudo nenhum, que você nem. E aí Então, dá essa preocupação. então, para mim tinha que ser proibido, até se regulamentar, ou se regularizar junto à ANS ou junto à Anvisa. É, Porque você sabe muito bem, aí vou entrar numa polêmica ética, que as coisas vêm tudo casadinha já. O médico já determina quem é o laboratório, o médico determina de quem a gente tem que comprar, né? E quem se responsabiliza por isso? Você ainda vai atrás do laboratório para ver a qualificação do produto. Mas o médico que solicitou, ele fez essa qualificação? não. Com certeza absoluta, não. E aí o paciente, desculpa, acaba virando cobaia. Assim, É eu uma acho que polêmica, para eu sei, mim, Dani. mas como a gente vê assim que tem resultados muito promissores, a gente vê assim, eu consigo acompanhar, apesar de estar no, na parte da operadora, eu também tenho Hum, uma parte que eu fico com os pacientes presencial, então eu consigo acompanhar a evolução desses tratamentos. Então, eu hum. acho que o que deveria ser feito, a Anvisa já tinha que olhar com mais critério para esse medicamento, porque a gente está vendo resultados, está vendo eficiência e precisa ser regularizado, porque aí a gente Precisa ser. garante essa segurança. Porque também só proibir, a gente vai ver quanto pessoas têm se beneficiado com esse medicamento. E o certo nesse momento é regularizar. A gente já tem estudos para isso, já teve tempo, não é à toa que a Anvisa, quando ela jogou esses produtos que vende no
ela liberou esses produtos que vende no varejo, ela liberou por 5 anos, porque ela acreditava que 5 anos era o tempo suficiente para se apresentar estudo, para se Tudo, apresentar. isso. E aí chegou os 5 anos agora e chegou o momento, mas por algum motivo ainda não foi a Ah, regularização. Mas a gente está no momento que precisa ser regularizado, porque tem base hoje para isso, tem estudos para isso, tem ferramentas. No passado talvez hum, não tivesse, mas hoje nós temos ferramentas para conseguir fazer essa regularização. Então, eu acho que nós, como população, também temos que começar a cobrar a Anvisa, porque a Anvisa sim. ela responde a todos nós. Então, eu acho que, como população, chegou o momento de a gente começar a cobrar essa, porque a gente vê também que pode ter muitos outros interesses ligados, talvez por Ah, não ter registro ainda, né? acho que esse é o Então, grande problema, desculpa. e a- Aí nós vamos criar outra polêmica, vamos entrar nessa questão também. Não, não vou criar mais. Pronto. E aí quem sofre é a população, né? O População, povo. exatamente. A Exatamente. gente, assim, quando vê um resultado, assim, você vê os pais falando que a criança melhorou muito, vejo muito, eu dei muito contato com o TEA, né? E aí você vê Não, que a criança teve um resultado, os pais falando, então a epilepsia, que a mãe não dormia, porque a criança tinha crises epiléticas com um intervalo muito pequeno, e ela conseguir falar que a criança está conseguindo, às vezes, ficar sem crise, assim, não tem coisa melhor de você ver isso, mas assim, tá só que a gente vê a fragilidade de um mercado que não está sendo regularizado e que já deveria, porque tem muitos efeitos positivos, a gente tem visto muita coisa boa, né? Ô, Então, Daniele, só uma dúvida. E você acha que você, assim, você acha que. E por que que não aconteceu, será? Por que que isso não aconteceu ainda? Porque assim, a indústria farmacêutica não tem interesse em que isso seja regulamentado. Assim como a gente teve na época da Covid, que tantas, né, a gente conseguiu aprovações super tão rápidas aqui, rápidas, né? Eu né? acho que está muito ligado ao nosso parlamento também, porque o canabidiol ele tem uma visão, não aí não só no Brasil, como no Sim. mundo todo, né? Muito ligada a drogas, muito ligada a essa parte, assim. Tu vê quando a gente fala de CBD, a gente não está falando de droga, não tem nada de tá puro, só é um medicamento ali. Só que aí começa a vir, vem um preconceito, vem a questão de interesses é, financeiros, interesses políticos que aí acabam impactando lá no parlamento e impacta também, aí atrava também a Anvisa. Acho que uma coisa vai travando a outra. E interesses também industriais, né? Tipo, porque o medicamento de canabidiol, ele está uma crescente nova agora. Não são as mesmas grandes empresas, grandes laboratórios que a gente está acostumado. Agora esses laboratórios estão olhando que é uma realidade e estão começando a produzir também. Mas inicialmente eram pequenos outros laboratórios. Então, eu acho que isso também é o que dificulta a gente ter essa autorização, essa liberação. E acaba sendo um dano, todos nós estamos perdendo, né? Um dano muito grande para o paciente, para nós que estamos como, ou como o comprador, ou como prescritor, um, um enfermeiro que está ali acompanhando o paciente, porque a gente acaba perdendo, que a gente não tem essa regularização, a gente acaba tendo que importar, às vezes, um medicamento, da demora da importação, os pais ficam tensos, porque às vezes o medicamento demorou para importar, a questão do quando eu tenho que pagar por câmbio. Quando eu tenho que comprar um medicamento, tem vezes que eu consigo comprar aquele medicamento em real, tem vezes que eu tenho que comprar em câmbio, aí tem toda a dificuldade de comprar em câmbio, então, assim, acaba tendo muitas dificuldades que poderiam melhorar. E até a questão mesmo de a visão que eu tenho, né, de plano, porque eu, como um plano, não crio uma diretriz, porque eu posso criar uma diretriz e falar assim, criar tipo a DUT, que ela tem pela ANS, mas um plano, ele pode criar uma dela, não necessariamente eu posso atender um paciente de uns medicamentos que não está na ANS. Eu crio minhas diretrizes lá daquele plano mesmo, e às vezes vai ser melhor, porque eu posso ver um laboratório que eu confio, eu crio a RH, o paciente
tem autismo nível 1, nível 3, passou por isso, passou por aquilo, o médico prescreveu. E aí eu já atenderia aquele paciente. Mas por quê? Porque às vezes a gente não faz isso, porque às vezes a gente tem uma visão muito, não, tá na ANS, eu não tenho que atender. E não consegue ver que você, às vezes, gastar um pouco mais aqui, eu evito muito mais gastos lá na frente. E eu acho que nós brasileiros ainda não estamos tendo essa visão, que às vezes é melhor eu me prevenir aqui, que saber quanto eu vou gastar, saber qual é o laboratório para depois não gastar. Aí espera judicializar, espera, só que a judicialização já é uma realidade. Quase todo mundo que judicializa consegue. Aí eu sei que de 10 pacientes ali, mas ele acha que aqueles 10 não vão judicializar. Aí, em vez de criar uma regra para tentar já atender aqueles 10 dentro do nosso padrão, não, espera judicializar para ter que depois talvez perder até mais dinheiro porque acha que não vai. Então, acho que a nossa visão como população, principalmente de gestores de alto cargo, a gente pensa assim, tá na ANS, tá atendo. Não tá, então não atendo. Só que aí tá tendo todo um gasto ali que a gente não tá vendo, que eu poderia ter economizado, ou pelo menos ter previsto. Porque o problema às vezes é esse, não é só a questão como que eu vou garantir uma sustentabilidade se eu não vai vir vários gastos que eu não estou prevendo. Vários gastos que eu comecei o meu orçamento achando que eu vou gastar X. Aí, durante esse período, entra uma porção de judicialização, eu tenho que comprar esse medicamento vendo acompanhando a diferença de câmbio diariamente, e aí eu acabo gastando muito mais no final. É isso aí, E a aí, Thaís até fez um comentário aqui que realmente aumentou, né, muito aí o ato judicial, né, o aumento mesmo judicial. e esse aumento, assim, surgiu por várias demandas, né? Primeiro, a gente vive num mundo globalizado. Então, eu começo a ver é, que preciso de uma doença tal. E aí eu vejo que pessoas que conseguiram acesso a esse medicamento porque judicializou. Existe um mercado já de advogados que estão voltados para esse nicho. Então, isso vai cada vez aumentando. E toda vez também que entra a jurisprudência, um paciente conseguiu para epilepsia tal liberar. Então, quando vai um outro processo parecido, acaba conseguindo liberar também. Então, já é uma realidade, né, a judicialização. É que, na verdade, a judicialização, quando entra nesse campo, eles não enxergam a regulamentação da ANS. A ANS, para eles, é só uma relação de coisas. Eles não enxergam, eles sempre vão a favor do paciente, porque eles não querem Eles, ficar com essa responsabilidade, o juiz não quer essa responsabilidade na mão, né? porque assim, ele não vai verificar aquele padrão, porque se você for pensar também, na verdade, e a ANS é uma lista fechada. Aí eu começo a verificar que aquele paciente ele precisa, tem justificativa que ele precisa. Então o juiz, pelas provas que ele tem ali, ele vai confirmar que aquele, sim, pelo que o advogado me apresentou, aquele paciente precisa, apesar de não estar naquele rol. E com o canabidiol ainda fica mais uma agravante, porque assim, nunca vai estar na ANS, porque se ele não está regularizado não tem registro na Anvisa, todo medicamento para estar na ANS tem que ter registro na Anvisa. Então, ele não vai estar. Então, assim, por isso que cada vez mais tem que correr atrás do registro desses medicamentos para a Anvisa, porque não é mais agora um caso ou outro isolado. Agora já virou uma realidade. Vários pacientes fazendo, não é são uma demanda grande para isso. Então, já chegou no momento que precisa correr atrás desse registro, né? Porque acaba ficando custos a mais, né? Não só a mais, né? Que a gente não está prevendo. E isso a gente tem falado muito agora de canabidiol, mas isso tem acontecido muito também com bomba de insulina. Os pacientes que estão cada vez mais correndo atrás, judicializando tanto a saúde suplementar quanto o SUS, e é algo que não tem, que também até agora não, assim, só que esses têm registro na Anvisa, mas também não, o rol da ANS ainda não mudou, então os pacientes vão e judicializam.
E a gente vê também muita judicialização, às vezes com dificuldade de conseguir, porque o paciente sabe que se ele judicializar, eu tenho visto muito insulina, né? A bomba não está no rol, mas a insulina tá. Mas mesmo assim, o paciente às vezes judicializa a insulina porque é um problema grande no Brasil, a gente não consegue suprir o mercado. Então, o paciente sabe que se ele judicializar, o plano vai ter que atender mais rápido, porque senão ele paga uma multa, senão aquele paciente acaba tendo um gasto maior, né? E aí, o que que acontece, né, com o impacto financeiro? A gente perde a sinistralidade elevada, né, porque as decisões judiciais podem determinar a cobertura de procedimentos que não estão previstos no RAL, como a gente comentou ainda há pouco, e impacta diretamente os custos da sinistralidade da operadora, porque a operadora acaba gastando mais do que ela recebeu, né? Então, o custo acaba indo além. E aí muda a questão também do custo estrutural, que é a repetição de decisões favoráveis aos beneficiários cria um custo já estrutural, já não é mais um caso isolado, já virou um custo para aquelas operadoras, já entrou na demanda. Porque antigamente a judicialização era um caso ou outro, agora não, já virou parte da estrutura, né? E então é crucial a gente começar a criar governamentança para negociar esses casos. Porque se esse paciente já virou um impacto, se eu criar talvez técnicas para melhorar, no caso, se vou criar então uma diretriz aqui para o meu plano, e o meu plano vai atender todos os pacientes que precisam de bomba de insulina. Mas aí o paciente tem que provar que tem diabetes tipo tal, depende, já tentou, já usou, já tentou, aí vai criando todas as diretrizes, né? Já tentou insulina, já teve isso, representa risco, aí se apresentou todas as diretrizes, conseguir provar que aquele paciente precisa da bomba, e aí eu vou ter depois um número certo e eu consigo negociar também. Hoje é que a gente às vezes não consegue negociar porque vai entrando em judicialização pouco a pouco. Aí entram, faz parte do nosso custo, mas eu não consigo fazer negociações com os laboratórios para poder melhorar e diminuir esse impacto. E aí, o que que tem acontecido, né? Hoje a gente tem visto que a variação de custo está maior do que a inflação. Então, a gente tem gastado muito com medicamento, seja por causa das novas corporações, que graças a Deus, toda vez vem corporações novas, só que quando elas chegam no mercado, o medicamento chega com um custo muito elevado. Tem a questão das judicializações e a incerteza regulatória. A gente vive num país que tem um mix etário e de epidemiologia muito grande, né? Que é um país grande, com muita diversidade, então acaba tendo, isso impacta também, e a intensidade do uso, porque hoje, principalmente depois da pandemia, a gente começou a buscar mais o uso dos planos. Antes, muitas vezes as pessoas às vezes tinham um plano, mas quem buscava mais o uso eram os idosos, então acabava meio que tendo aquele equilíbrio. Muita gente pagava o plano, mas não fazia o uso do plano. Hoje a gente tem visto mais pessoas tendo uso, por isso que está tendo essa diferença da inflação. Alguém tem uma dúvida? Querem? Não, todo mundo quietinho por aqui. Tá, já Não. pode escrever aqui. Quem não puder abrir o microfone e falar, pode escrever aqui no chat que eu estou de olho também, tá? Não, aí as novas tecnologias e o alto custo, né? As novas tecnologias, elas impactam no orçamento constantemente, né? Porque sempre vai surgindo um medicamento biológico, uma terapia oncológica nova, terapias avançadas, e isso vai aumentar o custo cada vez mais elevado quando chega uma tecnologia nova, até porque nem sempre ela vem com concorrência, então isso a questão das novas tecnologias acaba sendo um impacto no orçamento dos planos, né? Então, também é algo que a gente tem que ter uma visão rigorosa na gestão para que isso não impacta, porque é algo que a gente já sabe que vai acontecer. Cada vez vai chegar nova tecnologia. Então, criar ideias para que faça com que tenha um impacto cada vez menos. Como eu falei, verticalizar, porque se eu tenho
minha própria clínica, eu já consigo diminuir mais custo, eu posso conseguir comprar mais e conseguir negociar, porque eu vou ter. Se eu compro, se eu centralizo a compra, né? Eu, como plano, estou comprando para todas as minhas unidades de clínica. Eu consigo, vou ter um grande volume de compra, e aí eu consigo negociar esse valor na hora de comprar. Então, se é algo que eu já sei que eu conhecendo quais são os possíveis impactos, eu posso criar estratégias para diminuir eles. Outra questão que acontece como impacto é a incorporação contínua do rol da ANS, porque ela tem que estar sempre mudando, porque todo dia a tecnologia a ciência está avançando e está vindo tecnologias novas. Então, como eu falei anteriormente, não dá para ficar parado no rol. O rol tem que estar em constante atualização. E aí isso impacta na sustentabilidade, mas o que nós temos que criar como gestor é estratégias para melhorar esse impacto. Caminhos práticos, né, aos operadores e rede, né? O que que esses operadores podem fazer, né, para poder melhorar, né? Implementação de programas robustos de gestão de casos e serviços, segundo as opiniões de qualificação, de procedimentos. Eu tenho um rol, né, de médicos que eles vão. O médico prescreveu tal, aí ele vai passar pela análise dos médicos do plano, e aí ele vai ter uma segunda opinião, para ver se o paciente precisa daquele custo de alta complexibilidade mesmo. Então, isso ter uma gestão robusta consegue diminuir esses custos. Outros é criar protocolos clínicos internos, porque se eu crio meus protocolos, eu consigo entender quais são os custos que eu posso ter, prevenir eles e tentar fazer negociações na hora da compra, e é melhor do que esperar ser judicializado para eu ter que gastar depois, no final. Mas é só eu criar protocolos com base bem robusta, científica, e isso seria uma forma de eu também diminuir esses custos. Negociar e monitorar, porque se eu negociar com os fornecedores, né? Criar estratégia, tanto às vezes no casal, analisar o medicamento, mesmo sendo importado, por ter um comércio forte fora daquele oncológico, é melhor eu importar. Eu estou comprando, às vezes, aqui com esse fornecedor. Chamo o fornecedor, olha, estou comprando um número X, não tem como a gente negociar esse valor, dar uma porcentagem? Então, o que a gestão tem que fazer é buscar cada vez mais essa proximidade, negociar valor, estudar o mercado, ver se a gente está buscando a forma mais em conta mesmo de adquirir esse medicamento, e monitorar também os tratamentos. Porque se eu consigo, às vezes fazendo um alto custo, mas se eu não tenho monitoramento, às vezes o paciente não está tendo uma adesão, não está tendo, e por isso que às vezes está tendo que tratar mais aquele medicamento, ou está fazendo uma troca, porque ele começou com um e não melhorou, mas será que ele fez uma adesão do medicamento correto? E por isso que a gente teve que ir para um de segunda linha? Então, às vezes, ter uma assistência farmacêutica, um acompanhamento, isso também consegue reduzir, porque você reduz às vezes no tratamento você reduz numa internação. O que eu vejo às vezes com canabidiol, tinha um paciente às vezes que fazia uso de 10 medicamentos, todos esses judicializados. E aí o médico entrou com o canabidiol ele não substitui o medicamento, né? Mas o paciente foi tendo várias melhoras, que o médico conseguiu cortar alguns outros medicamentos que aquele paciente fazia. Aí, um paciente que fazia 10, às vezes ele está fazendo só 3. Isso já Se eu consigo monitorar de perto, ver se a evolução, eu consigo e ter comunicação, ter uma equipe médica robusta, não multiprofissional, a gente consegue, às vezes, diminuir esses custos sem impactar no paciente, no tratamento do paciente. É só criar estratégias mesmo. E educação e mediação, ter programas de educação para os pacientes, para os planos, para os profissionais da saúde.
Isso faz com que a gente garanta a sustentabilidade, apesar do medicamento ser algo que sempre de todos esses desafios que tem do medicamento, desses alto custo, a gente pode criar estratégia para equilibrar essa sustentabilidade. E é um pouquinho isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, aqui tá algumas bases que eu usei, né, para fazer a apresentação. Ótimo. Alguém tem alguma pergunta? Quer colaborar com a gente? Eu sei que, assim como o Júnior já conversou um pouquinho, perguntou. Fiquem à vontade. Aproveitar a presença da Daniele, até aproveitar a experiência que ela tem, né? É, com, com o assunto, com o tema, acho que é bem importante. A Thaís aqui falou que ficou bem claro, sem perguntas. Eu vou pedir para que vocês não saiam ainda, quem está por aqui, para a gente antes, né? Mas enquanto isso, fique à vontade para elaborar perguntas aí. Quem não puder abrir o microfone, eu estou aqui de olho no chat. Mas quem puder abrir a câmera, alguns já estão abertos aqui, a Soraya não está aparecendo, o Elizer, o Júlio não está com a gente fazer a nossa foto final aqui, assim, depois a gente divulga, sigam a gente lá nas redes sociais, do Capacita. Ah, sim, tá sem câmera. Tudo bem, não tem problema. Eu sei que às vezes não é possível. A Thaís apareceu aqui, Thaís Tenório, o Alexandre, quem mais? A Tatiana, Mariana. Assim, a gente faz uma foto bem legal. Quem puder, não sei se já seguem, pessoal do Instituto Bairral, o Elton. Sigam lá, Azevedo Capacita, eu vou deixar aqui, Azevedo Capacita, Instagram, LinkedIn, é, YouTube, sigam a gente lá. Vai ser um prazer recebê-los vocês. Lá a gente também divulga os webinários, essas são suas fotinhas aqui, vamos colocar lá também. Quem mais apareceu por aqui? A ideia, é isso? Quem mais? A Débora. Tem mais duas pessoas ali. Tá com o nome de notebook. Ami, né? Ami, tá. Ami 2. Tamires agradecendo, obrigada, Dani, equipe Azevedo Capacita, obrigado a vocês. Eu vou contar até três aqui, o William também já apareceu por aqui. Eu vou contar até três, a gente faz a foto. Deixa eu só tirar essa. Ao Carlos Tenório. Vai ficar com a tela toda aqui, se eu consigo fazer bonitinho. Bom, eu vou contar, o Alexandre também tá aí. Um, dois, três, pode arrumar o cabelo aí, quem precisar arrumar, vamos se organizar. E aquele sorriso. Elton, não falei nada para você não, viu, Elton? Não foi o comentário, não foi para você, mas o resto pode arrumar o cabelo aí, vamos lá. Um, um, dois, três. Deixa eu só ver se foi mesmo. Depois eu tiro, não vou, o pessoal fica bravo comigo. Fala, mas você tirou a foto e não mandou. Deu certo, chegou aí. Bom, mais alguém, alguma consideração final? Fique à vontade aqui para falar para a gente, mas já agradecer, viu, Daniele? Assim, o seu tempo, né, de estar aí uma hora, quase uma hora e meia junto com a gente, disponibilizar, né, assim, esse conteúdo. Se você puder é, compartilhar com a gente, comigo, eu vou deixar também no grupo, tá, o material, acho que é importante, o pessoal sempre pede, e aí eu também compartilho junto com o nosso link do YouTube. Eu falei que ia deixar aqui eu vou deixar rapidinho antes de encerrar. Quem não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, a gente até divulga os próximos webinários e a gravação desse webinar eu vou colocar lá também para que vocês, quem quiser assistir ou quiser compartilhar com alguém, consigam, consigam ver novamente. Deixa eu só abrir aqui rapidinho, que eu já estou no meu um computador diferente. Vou compartilhar, ver se eu consigo pegar aqui o vídeo. Ahn, tá aqui. Quem tiver com o celular na mão pode escanear o QR Code aí, ó, tem escaneio, ou senão eu vou deixar o link também aqui no grupo, quem não faz parte ainda, a gente vai convidando um ao outro lá, né, para entrar em nosso grupo. Só escanear, vai direto esse grupo, é o grupo 2 da Azevedo Capacita,
A gente vai colocar esse webinar dentro do grupo, tá? O link, né, da gravação dele também. O material que a Daniele vai disponibilizar para a gente. Vou deixar um tempinho mais na tela aqui para que vocês, quem não faz, tô vendo que o pessoal está entrando, quem não faz parte, entre lá, não vai incomodar, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, ninguém falar nada, é só para os próximos webinários e para o nosso conteúdo aqui da gravação também. Bom, Daniele, mais uma vez, Daniele Einert, né? Obrigado pelo conteúdo de hoje, pelo seu tempo. E eu vou deixar que você encerre para a gente também as últimas palavras aí. Obrigada, gente, pela oportunidade de estar dividindo essa manhã com vocês e que a gente tenha outros contatos, assim. E eu achei bem interessante que tem gente de todos os lugares, né? E isso é muito importante. Tem até já estou com uns planos de doutorado, seria a questão sobre o acesso a medicamentos, né, no Brasil todo. Então, ainda está embrionário, mas se no futuro nascer, a gente vem compartilhar com vocês. Muito bom, muito bom. Obrigado, pessoal. Agradecer mais uma vez ao pessoal aqui do Amaral Carvalho, no Hospital Amaral Carvalho aqui em Jaú, que me acolheu aqui, a Aline Silvestre, o Wagner, o Álvaro, o Guilherme, a Juliette e também a Andréia e a Tamires, está aqui, a Thaís, né, que participaram com a gente aqui. Obrigado, pessoal. Mais uma vez, um ótimo dia, ótima semana para todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau.